Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos mais uma vez. Estou aqui para dar continuidade no vídeo que comecei a falar do envolvimento da igreja com a política e com a maçonaria. Irmãos, é muito sério, é muito sério, e estou aqui para denunciar mesmo, é uma denúncia, sabe? Porque em 2018 o pastor da nossa igreja pegou o microfone e começou a pedir voto para o Bolsonaro. E eu nem gostei, eu queria sair da igreja naquele momento, porque eu já conhecia o Bolsonaro, né? Não de proximidade com ele, mas os frutos dele, né? Pelos frutos dele eu conheci, né? Então eu jamais que eu poderia apoiar um homem desse aí, né? Mas a igreja, né, os irmãos ali, os membros, eles estão ali obedecendo às suas autoridades eclesiásticas, né? Mas eu quero dizer aqui que não é pecado você apoiar uma pessoa, um político, né? Não é pecado você se envolver com política, não é? Mas você tem que fazer as coisas da forma certa, da forma adequada. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, estou até aqui com a Bíblia aberta aqui, a partir do versículo 9 até o 11, apenas 3 versículos, diz assim, ó: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, né, ou roubador, com tal, nem ainda comais, né? E ainda que em Mateus capítulo 7, Jesus diz que pelo fruto conhecereis a árvore, né? Eu vou até ver se eu encontro aqui para poder ler para vocês, né? Mateus 7, vamos lá. Aqui diz dos falsos profetas. Mateus 7, capítulo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto corta-se e lança no fogo. Então aqui a palavra de Deus, ela nos ensina a conhecer as pessoas, né, pela sua conduta e pelos seus frutos, né? Pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, né, pelo que ele fala e pelo que ele faz. Então, se a Bíblia está nos ensinando, irmãos, por que nós vamos deixar passar batido isso aqui? Olha essa palavra aqui, ó. Mateus 12. Diz aqui basicamente a mesma coisa, acrescenta aqui só aqui o versículo 15, né? Capítulo 12, versículo 15, diz assim: o homem bom tira boas coisas do seu tesouro. Isso. O homem bom tira boas coisas do seu tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no juízo. Tem uma outra versão aqui que diz assim que o homem bom, do bom tesouro que há no seu coração, ele tira coisas boas. E do mau tesouro que há no seu coração, ele tira coisas más. Então, por esse tipo de coisa, eu não votei em Bolsonaro e jamais votaria, né, por conta dos frutos
que ele nos apresenta. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que se você é um membro de igreja, se você é de alguma denominação, né, evangélica, eu quero te dizer que quero conclamar a você que leia a palavra de Deus, que medite nas Sagradas Escrituras, que busque conhecimento, que busque discernimento, né? Porque política, né? Muitos aí dizem, política é coisa do diabo, é coisa do diabo, é coisa do diabo, sabe? Mas quando eles querem se envolver, eles levam para dentro da igreja, né? Aí levam para cima do púlpito, né? E ocupa o espaço do culto para falar de política, não é? Então, é importante nós nos informar, estar por dentro, sabe? Para que a gente não seja pego de surpresa. Porque o Senhor disse que que Ele viria, certo? Disso ninguém tem dúvida, certo? Jesus vem. Agora, que momento que Ele vem? Momento que ninguém estiver esperando, tiver todo mundo despercebido. E hoje, o que eu vejo é que está todo mundo distraído. As pessoas não estão raciocinando, não estão usando a sabedoria do Espírito Santo a favor deles. São pessoas que estão se deixando levar pelo que seus líderes lhes dizem, né? É a interpretação da Bíblia que eles seguem, é a interpretação de seus líderes. Eles não buscam formar a sua própria opinião, não é? Então eles estão se deixando levar. E a Bíblia diz que muitos falsos profetas que introduziriam, né, no final dos tempos, elementos profanos na igreja, né? Introduziriam doutrinas de homens na igreja, né? Homens vestidos né, homens maus, ou seja, lobos disfarçados de ovelhas, né? Então o Senhor nos ensina a nos precaver contra essas pessoas. E o que eu quero dizer para vocês aqui é que nós temos na palavra de Deus toda a informação necessária que precisamos. A política é do diabo? Eu creio que não, né? Eu creio que não, porque, né, foi profetizado, né? Não assim a política, né? Foi profetizado, mas o sistema que vivemos hoje foi profetizado. Se nós levar para um campo assim de escatológico e de um discernimento da profecia de Daniel 2, né, da estátua do rei Nabucodonosor, que fala ali dos reinados, né, que assumiriam, né, o comando do mundo por um certo período, né, primeiro ali Nabucodonosor, depois o Ciro, né, depois ali o Alexandre, né, e os outros seguintes ali é Roma, né. Agora o que eu quero dizer para vocês é que a estátua tinha os pés de ferro e de barro, ou seja, depois do Império Romano, né, depois das canelas de ferro, viriam os pés de ferro e de barro, né. No entanto, nesses pés de ferro e de barro haveria muito do império anterior, do sistema anterior, que seria o romano, né. E o fato de os pés, né, da estátua estar misturado com barro, Daniel diz que eles se misturariam com semente humana, ou seja, é o poder, né, é o poder misturado com semente humana, ou seja, o povo, né, no poder, o povo